E sim, nesse vídeo aqui eu vou comparar o Galaxy S24 com o Exynos, que é o que nós temos aqui no nosso mercado, contra o iPhone 16, o último lançado da Samsung, contra o último lançado da Apple. E eu gostei até de fazer o último vídeo aqui no canal, que foi falando sobre o S24 Plus, por que eu escolhi ele em vez do S24 normal. E eu achei bem interessante, porque eu vou falar aqui a minha real opinião sobre os aparelhos, os dispositivos. Eu não tive aqui o iPhone 16 comigo aqui para eu estar utilizando no dia a dia, mas eu já peguei o 16 Pro, já futuquei ele de uma colega de trabalho, então eu já tenho uma breve noção, já fiz teste da câmera, do botão lá especial da câmera, tudo. Já futuquei o iPhone 16 Pro, que é até melhor o Pro do que o normal, com certeza, né? Tem muito mais do que o normal. Só que, cara, eu tinha o iPhone 15 anteriormente e vendi. Então, eu não vejo mudança significativa assim do 15 para o 16 quando a gente fala no uso real, no uso do dia a dia. Da mesma forma que eu tive o iPhone 12, tive o iPhone 13 mini, o 13 Pro e o 13 Pro Max, tive o 14 normal e o 15 normal. Só não tive o 16 ainda porque realmente eu não quis mesmo, não quis, porque mesmo estando na promoção por 5.100 e alguma coisa dividido no cartão nessa Black Fraud que teve aí, eu não quis comprar o 16. Por quê? Comprei o Galaxy S24 Plus porque para mim foi muito mais vantagem. E agora então, o objetivo do vídeo que eu já enrolei demais falando aqui, só que eu acho interessante falar da experiência. Então eu tenho o S24 Plus e já tive o iPhone 15 e já futuquei no iPhone 16 Pro, para depois falar que eu não estou tirando coisa da minha mente. Então eu vou relacionar tanto ficha técnica quanto a minha opinião própria aqui como usuário dos smartphones. Então olha só, razões para considerar quando a gente fala de ficha técnica, o Galaxy S24. Minha opinião principal aqui, eu teria os dois, tanto o 16 ou o 16 Pro ou o S24 Plus, igual eu já tenho aqui. Eu não quis o S24 normal porque é menor, mas eu teria também o S24 porque é um smartphone excelente, só é menor, mas eu quis o Plus por causa disso. Eu teria os dois igual eu já tive o 13 Pro Max enquanto eu tinha o S22 Ultra, enquanto eu tinha o S23 Ultra. É ótimo ter as duas plataformas, então eu não tô nem aí, eu gosto só de iPhone, eu gosto só de Samsung, eu gosto dos dois. Só que eu não quero e também não é legal ficar com dois smartphones caros desse ao mesmo tempo, né? Não é interessante. E razões para considerar o S24 então em relação ao iPhone 16. A câmera traseira tem 3 vezes zoom óptico, que no 16 não tem, tem só aquele esqueminha de usar a câmera principal lá como se fosse ótico, dando aquele crop lá na câmera principal, mas não é câmera digital, de zoom óptico, é digital, é crop digital. Então, por favor, iPhone 16. E pessoas que acreditam que aquilo lá é 2 vezes, porque não é, só um crop que, mesmo que a qualidade ainda fique boa, não é uma câmera dedicada para isso. Outro diferencial que para muitas pessoas faz muito diferença, que na realidade para mim não faz, porque eu não jogo só por causa disso, é em relação aqui, ó, a taxa de atualização da tela. Confirma sim, quando você passa a usar pelo menos 90 Hz, tem diferença sim em relação aos 60 Hz do iPhone 16. O S24 vem com 439 mAh a mais do que o iPhone 16, ou seja, não é só pelos números também, a gente tem que analisar a autonomia do aparelho, porque não é porque ele tem mais bateria, mais essa questão física que o software dele e o hardware estão ali em conjunto para ter um melhor rendimento, a melhor autonomia, que sim, acaba o iPhone 16 tendo uma melhor autonomia em certos casos do que o S24. E o CPU ele vem com a maior quantidade do que o iPhone 16. Isso em número isolado é uma vantagem, só que na prática é um pouquinho diferente. E as razões para a gente considerar o iPhone 16 em relação ao S24 é que ele tem 53%, pelo menos aqui em testes aqui documentado pelo site, né? 53% autonomia de bateria maior do que o S24. Aí uma diferença, olha só, 29,45 minutos para o iPhone 16 e 19,23
pro S24. Aí isso sim, realmente, igual eu falei, mas eu não pensei que fosse essa discrepância assim de 50% a mais. E ele entrega também um 16 em relação ao S24, 25, um pico de brilho maior, 1720 contra os 1373 do Galaxy. É compatível também com o último Wi-Fi, o Wi-Fi 7. Tem maior densidade de pixels, mesmo que ele tenha menor taxa de atualização, nesse caso aqui ele tem uma densidade de pixels maior do que o Galaxy. Ele é 8 meses mais novo, né, o lançamento, ou seja, era para ser melhor do que o S24. Pelo menos era para ter 90 Hz de taxa de atualização ou 120, Apple. Por favor. 16 com o iPhone 16 com 60 FPS, mesmo que eu estou falando que para mim não faz diferença, para boa parte das pessoas acaba fazendo. Mas como é o iPhone 16 de entrada, que a maioria também das pessoas nem sabe o que é taxa de atualização, então para elas nem faz diferença. Tá ótimo para elas. Tem 51% a mais em relação ao single core, que é mais rápido no Geekbench 6 Test. Aqui, pontuação de 3.283 contra os 2.181 do Galaxy S24. Aí nós temos aqui o display, que os displays na verdade são ótimos, as câmeras de ambos são ótimas, tanto a fotografia do S24 Plus aqui, que é a mesma do S24, é ótima. Do iPhone 16 que eu tirei algumas fotos, testei o Pro, não testei o normal, que o Pro tem a câmera extra lá de 5 vezes de zoom óptico, e que também é excelente e é boa, mas a câmera do 16 também, provavelmente o 16 normal também, deve ser boa também, eu só vi testes também, eu não peguei um 16 normal na mão, só o Pro. Em relação à performance, o iPhone 16 tem uma performance maior, em relação à bateria e autonomia do iPhone 16, mesmo com a bateria menor, né, se mostra com a maior autonomia também, a conectividade mais atualizada, o Wi-Fi 7. Nós temos aqui também, olha só, os testes e especificações aqui, ó, o S24 com a tela Dynamic AMOLED e OLED no iPhone 16, ótimas ambas, né? 6.2 no S24 e 6.1 no iPhone 16, um pouco maior a densidade de pixels no iPhone 16, a gente vê aqui. Infelizmente o iPhone 16 com apenas 60 Hz, né? 60 FPS, enquanto que o S24 já tem 120. E varia, né, para economizar bateria também de 24 a 120. Máximo de brilho aqui, quando a gente vê, é porque tem aquele teórico que tem na prática, porque o máximo de brilho mesmo aqui do S24 acaba sendo maior do que o do iPhone 16, 2.600 nits contra 2.000 nits. Um conta com HDR10, o outro conta com Dolby Vision. A proteção do S24 é o Gorilla Glass Victus 2 e o Ceramic Shield no iPhone 16, relatando que eu já vi alguns outros YouTubers que já têm o iPhone 16 Pro, e aí no caso já aconteceu de arranhar sim, porque eles não usam película, né, que eles são muito mais ricos do que eu, que sou um canal pequenininho, eles usam sem películas para testar realmente o aparelho, e sim, o 16 arranhou e o S24 ainda não. O aproveitamento da tela, né, do S24 é maior em relação ao iPhone 16, que tem aquela ilha dinâmica enorme ainda assim. Aqui em relação ao RGB, fidedignidade aí das cores, nós temos aqui o que? Pico de brilho, nós temos aqui o design, né, o peso aqui, o peso não, a altura, praticamente o mesmo tamanho, tanto em largura também quase a mesma coisa, finura, o peso praticamente a mesma coisa, né? O S24 é 3 gramas só mais leve do que o iPhone 16, IP68 em ambos, lembrando que o IP68 do iPhone 16 aguenta mais assim profundidade e tudo do que o do S24, pelo menos em números, vapor chamber, ambos têm vidro na traseira e metal na lateral, alumínio, várias opções de cores. Eu estou achando estranho aqui a leitura de digital aqui. Ah, tá certo, nossa senhora. Eu com vários anos aí com iPhone, eu esqueci. Na verdade, você não desbloqueia ainda. Por isso que eu achei até estranho. Você não desbloqueia o iPhone na tela ali com digital. Não existe essa opção. Você tem o Face ID. Por isso que é uma justificativa para manter aquela ilha dinâmica. Eu voei aqui agora, tá? Para falar a verdade. Mas como eu já aterrissei aqui, ó, nós temos processadores totalmente diferentes aqui. Que nesse ano a gente não tem nem o Snapdragon. A gente tem o Exynos 2400. E mesmo sendo Exynos, tá? Pelo menos no meu uso aqui do dia a dia, e de vários relatos de pessoas também que usam o S24, o S24 Plus que tem o Exynos, não está tão ruim o quanto deveria ser, tá? Porque ele não está esquentando igual foi que aconteceu em outros Exynos, outros Samsung S que aconteceu aí no passado.
Lógico, eu já vi comparativos do próprio S24, S24 Plus, a essas versões contra as versões que tinham o Snapdragon e acaba que o Exynos gasta um pouco mais sim de bateria do que o Snapdragon. Isso não tem como, não tem nem como comparar. Foi em torno de 15% de gasto a mais em relação ao Snapdragon. E aí por isso também que o iPhone 16 com o Apple A18, né, um chip entre aspas novo, né? O lançamento foi dessa vez pelo menos exclusivo para o iPhone 16, que a Apple não reutilizou o do Pro Max do ano anterior, fez um exclusivo mesmo para o 16, então tem um ótimo desempenho, não tem nem como comparar, né? Não tem nem o que falar. 3 nanômetros também, mais avançado, o clock alto, tudo, essas especificações técnicas aqui, acaba o iPhone 16 ele pelo menos em números e também quando você renderiza um vídeo, lógico, não saia da tela de renderização, senão o iPhone ele corta o segundo plano, aí tem isso também. E o S24 mantém segundo plano, então essa é a questão, o S24 não corta coisas em segundo plano também, já o iPhone 16 corta, por isso que quando você abre um jogo, geralmente a performance é melhor no iPhone, porque ele corta praticamente tudo em segundo plano. Já o S24 não, ele fica mantendo coisas em segundo plano aí. Não tem também um melhor desenvolvimento no jogo quando a gente compara com o iPhone. Só que não estou puxando sardinha para nenhum não, mas acontece de certa forma também isso. Menor aquecimento no S24 do que no iPhone 16, nos testes, né, de 3D Mark aqui. Tem PC Mark também, só que não tem informação para o iPhone 16. Nós temos 8 GB de RAM em ambos. Lembrando que no S24 Plus que eu tenho, por isso que eu comprei o Plus, tem 12 GB de RAM, então é mais do que o 8 GB de RAM que vem no S24. Nós temos LPDDR5X em ambos aqui, 4 canais. Nós temos aqui diferentes tamanhos também de armazenamento. Lembrando que é melhor você adquirir, caso queira o S24, a partir aí de 256, porque aí ele vai ter aqui o FS 4.0, que é a velocidade de armazenamento melhor, que economiza mais bateria. Se você adquirir o de 128, ele vai ter 3.1. Então, sempre aqui no Brasil, né, acima aí de 256 GB. No mínimo, o S24 256. O Plus e o Ultra já vem com esse 4.0 aqui, mas infelizmente ainda só o de 128 vem ainda com 3.1. Então, priorize comprar o de 256. E aqui é o NVMe, que é tipo de um computador, né? Tipo uma placa de vídeo, já é diferente do que aqui a tecnologia da Samsung ou do iPhone 16. Pelo iPhone 16 já ser mais atualizado, ele já vem com a S18, né? O último da Apple, e nós temos o Android 14 que já pode até estar perto de atualizar para o Android 15, né? O S24 que pode atualizar para o Android 15, 16, já são 7 anos de atualização, na verdade, o S24 vai ter. Então, esse é um ótimo diferencial que chegou bem perto do iPhone quando a gente fala dessa questão aí de atualizações. Bateria que a gente já viu aqui, quase 500 mAh a menos no iPhone 16 em relação ao Galaxy S24. Carregamento nesse iPhone, nessa linha de iPhone, está mais rápido agora, 30 watts, tá? 30 watts no iPhone 16, velocidade de carregamento melhorou. Nós temos 25 watts no S24 e no S24 Plus e Ultra nós já temos aí 45, mas se mantém aqui em 25 na linha S24 normal. Temos aqui o Wireless Charging, carrega por wireless até 15 watts. Nós temos o carregamento reverso também. Nós temos a rapidez aqui de carregamento da bateria no S24 é mais rápido um pouco do que no iPhone 16 e carrega bem mais rápido a bateria de 0 a 100 no S24 em relação ao iPhone 16. Isso aí tinha que melhorar no iPhone 16, tá? Tá muito lerdo esse carregamento aí. Tem alguns outros comparativos aqui de teste de bateria, 7 horas e 20, sempre aqui performando melhor o iPhone 16, tanto em jogo quanto em assistir vídeo, navegar na internet, em stand-by, né, quando o celular fica parado, bem melhor aí no iPhone 16, que ele corta tudo em segundo plano, e no geral 50% melhor um aproveitamento do iPhone 16 em relação ao S24. As câmeras também. Agora, sem falar tanto de questão técnica aqui, o diferencial mesmo também aqui do S24 é que ele grava em até 8K 30 FPS. Mas a qualidade de vídeo, pelo menos em minha opinião, qualidade de vídeo ainda assim, a do iPhone 16 vai ser melhor a qualidade de vídeo. Fotos, até que tá tudo a mesma coisa, eu acho. A foto não tem tanta diferença não. Ambos tiram fotos excelentes, ambos aí com praticamente 50 megapixels, consegue fazer aquele crop até no S24, no iPhone 16 faz aquele crop lá usando a câmera principal
usando como se fosse 2 vezes, mas na verdade não é óptico, tá? É só cropado. E tem o extra, né, da câmera de 3 vezes zoom óptico no S24 que nós não temos no iPhone 16, que é essa câmera aqui de 12 megapixels, né? Que te dá que é um zoom óptico, né? Que te dá uma opção a mais para tirar foto com zoom de ótima qualidade, que você só vai encontrar na linha Pro do iPhone 16 os 5 vezes de zoom óptico lá, que finalmente a Apple colocou também, além da linha só Pro Max, igual foi no ano anterior, né, colocou na linha Pro também a mesma câmera de zoom. Câmera de selfie, 12 megapixels em ambos, né, interessante também, as câmeras interessantes, qualidade boa, gravação de vídeo aí, ambos em 4K 60 fps, conectividade mais atual um pouco aí no iPhone 16 com Wi-Fi 7. Não é uma coisa que vai mudar por agora, né? Não fala aqui no nosso país, né? Porque lá fora, igual a Coreia do Sul da vida, sim, porque lá tudo tem tecnologia mais avançada, eles conseguem aproveitar ao máximo tudo que chega primeiro. Versão do Bluetooth 5.3 em ambos, bem atualizado. USB bem melhor no S24 aqui, velocidade muito mais rápida do que o 2 aqui do iPhone 16, tudo tipo C atualizado. Tem NFC em ambos aqui para fazer o pagamento perto. Já vi alguns testes também de áudio e pelo que parece o áudio do iPhone 16, das saídas de áudio dele, são melhores do que o S24 em alguns testes que eu vi, mas eu não fiz o teste ainda particularmente para saber, eu só tenho o S24 Plus aqui. E aí é uma qualidade boa, desde que quando você coloca um do lado que tem a qualidade melhor e você tem uma referência para comparar. Mas vendo comparativos aqui, o iPhone 16 pelo menos tem sim uma qualidade melhor do que o S24 no comparativo que eu vi. Em relação aos lançamentos, né, o iPhone 16 é mais recente, ambos foram lançados por US$ 800, mas a gente sabe que aqui no Brasil a linha Galaxy S, a Samsung no geral, ela se desvaloriza muito mais, né, mais desvalorizada do que a Apple em comparação, por exemplo, lá nos Estados Unidos, que não tem promoções, não abaixa preço igual acontece de abaixar aqui no Brasil. É tudo caro o Samsung S lá. E aqui que bom que é diferente, né, porque a gente consegue comprar um aparelho excelente, top de linha, muito mais barato do que gastaria em um iPhone, pelo menos eu gosto. Por isso até mesmo que eu comprei um S24 Plus, bem mais em conta, bem mais barato do que um iPhone 14 e bem melhor nesses quesitos aí de muito mais recursos. Então, particularmente, por isso que eu peguei o Plus ao invés de vendi meu iPhone 15, comprei um S24 Plus na promoção e ainda sobrou dinheiro e eu peguei o dinheiro e posso até investir o dinheiro bem melhor, bem mais funções do que ter comprado um iPhone, ter ficado com o iPhone 15 e eu comprar o 16. Eu espero que você tenha gostado e eu te vejo no próximo vídeo aqui no canal.